Amigos, que a paz esteja com todos. Mais uma vez nós vamos compartilharmos juntos, a palavra do nosso bom Deus. E como eu havia dito a você, eu vou iniciar hoje um estudo, Não sei até que módulo vai, Isso aí o Espírito Santo é quem vai me dar a inspiração, Mas o estudo é a Igreja de Cristo, E cada estudo eu vou estar falando sobre um tema diferente, Um tema que com certeza vai abençoar a sua vida, vai ser um investimento, vamos assim dizer, para a tua vida espiritual, tá bom? Se você já é inscrito nesse canal, por gentileza eu peço, compartilhe. Se você ainda não é, eu faço esse convite, não é obrigatório, tá? Mas eu faço esse convite para que você se inscreva, tá bom? Você sabe que você vai ser muito bem-vindo nesse canal, isso aí é inevitável, você pode ter certeza disso, tá? Esse canal é um canal evangelístico, o objetivo dele é unicamente levar a palavra de Jesus. Não é falar outra coisa, não é falar disso, daquilo outro, Falar de um, falar de outro, falar mal de pessoas, mas é simplesmente pregar o evangelho. É claro que aquilo que é errado a gente vai falar mesmo baseado na Bíblia, mas a intenção aqui não é denegrir a imagem de ninguém, não é expor a imagem de ninguém, por mais que essa pessoa esteja errada, mas não é o meu objetivo expor ninguém, porque enquanto a pessoa está viva, ela tem uma chance de se arrepender, mesmo ela estando errada. Ela pode se arrepender e Jesus pode a perdoar, tá? Às vezes eu vejo aí muitos canais aí que denigrem a imagem de pessoas, que falam de pessoas, que escracha a pessoa, ridiculariza a pessoa. A minha intenção com esse canal não é esse, porque não foi isso que Jesus fez, tá? Judas Iscariotes era um traidor, mas Jesus nunca o denegriu, Jesus nunca expôs Judas ao ridículo, tá? Jesus simplesmente falava para os discípulos, um de vocês é o diabo, mas ele nunca falou quem que era. Tanto que na traição, quando Jesus falou, um de vocês a me trair, os discípulos quiseram saber quem era, porque eles não sabiam. E Jesus falou, aquele que pôr a mão no prato junto comigo é esse que vai me trair. Mas mesmo assim, eles não entenderam. Quando Jesus falou assim para Judas, vai fazer o que você é para fazer. O que você precisa fazer, faça logo. O diabo já tinha entrado nele, Então os discípulos acharam que Jesus havia falado para Judas ir na cidade, comprar alguma coisa, porque Judas ficava com dinheiro. Então você vê que Jesus, ele não expôs Judas ao ridículo, muito menos denegriu a imagem. Judas, ele se enforcou com a própria corda, não foi Jesus que deu a corda para ele se enforcar. Então eu não gosto, eu sou contra esse negócio de ficar denegrindo a imagem de pessoas, falando de pessoas, Isso aí quem vai julgar é Deus, não sou eu. Claro que o pecado eu combato mesmo, isso aí é inevitável. Mas ficar citando o nome de pessoas, não sou eu, tá bom? Então esse canal é para evangelização, tá? E o objetivo desse canal é evangelizar. É claro que o que você vai ouvir aqui é palavra, é a verdade, a verdade. Você que ainda não é cristão e quer se inscrever nesse canal e está no pecado, você vai ouvir a verdade. Você vai ouvir a palavra, tá bom? Tá certo? Mas não é essa a mensagem. O Espírito Santo sabe por que ele me mandou falar isso. Mas o nosso estudo de hoje
começando o estudo de hoje, o nome do estudo é A Igreja de Cristo. Então, cada vídeo eu vou estar falando sobre algum tema. E hoje nós vamos estar falando sobre o batismo nas águas, tá? O que é o batismo nas águas? Talvez muitas pessoas ainda tenham dúvida, talvez tem pessoas até que não se batizaram ainda porque elas têm alguma dúvida do que é o batismo, né? Tem igrejas que batizam criança, né? Tem igrejas que têm curso para batismo, né? Tem igrejas que falam que a pessoa ela tem que se preparar para se batizar, né? Mas nós vamos deixar a Bíblia responder. Deixa eu explicar uma coisa para você, meu amigo e minha amiga. Por que a Bíblia ela é contra o batismo de criança? A Bíblia não é a favor de batizar criança. Por que não? Porque uma criança, ela não tem o discernimento do errado e do certo. Uma criança que nasce, ela é inocente. Até os seus, vamos assim dizer, os seus 5, 6 anos, 7 anos, uma criança ela não tem noção do certo e o errado. Assim, né? Por mais que ela é ensinada, mas ela não tem aquela decisão própria de querer escolher o certo ou o errado. Uma criança ela é dependente do pai e da mãe. Então, por isso que a Bíblia é contra o batismo de criança. Por mais que existam igrejas que defendem isso, mas a Bíblia é contra. E você vai entender o porquê que a Bíblia é contra. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 3, verso 11, o João Batista ele falando para o povo na época, né? Porque o pessoal na época pensava que João fosse o Messias, né? O pessoal na época achava que João fosse o Messias, fosse o Cristo. Então João ele deixou bem claro isso. Ele deixou bem claro quem ele era. E o João ele batizava. E ele explicou a respeito do batismo. Se você quiser abrir a tua Bíblia, lá em Mateus capítulo 3, verso 11, olha o que o João fala, ó. Olha só. Eu vos batizo, aliás, ele fala, né? Ele fala que ele não é o Cristo, né? Mas ele fala de Jesus que vem depois dele, que ele fala que ele não é digno nem de desatar a sandália de Jesus, né? De desamarrar. Na minha Bíblia está de levar, é a mesma coisa. Mas não é isso que eu vou ver com você. Mas ele continua dizendo, no mesmo versículo 11 de capítulo 3, ele fala assim, ó. Eu batizo com água, preste bem atenção, para remissão dos pecados. Escreva isso, anota aí. Se você gosta de aprender, anota aí. Eu vos batizo com água para remissão dos pecados. Aí eu vou terminar, tá? Mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mas isso aí não vai entrar na mensagem. Só essa parte aqui, ó. Ele diz o quê, ó? Eu vos batizo com água para a remissão dos pecados. Na Bíblia mais atualizada, que é a Almeida, que eu estou usando, ele fala assim, ó. Eu vos batizo com água para arrependimento dos pecados. Eu estou falando remissão, mas na Almeida está arrependimento. Na versão antiga está remissão. É a mesma coisa. Eu vos batizo com água para arrependimento. Então, meu amigo e minha amiga, o batismo nas águas, ele é um novo nascimento.
aonde a pessoa ela confessa Jesus como Salvador, né? Ela confessa Jesus como Salvador, ela aceita Jesus como seu Salvador e ela vai se batizar nas águas. Ela vai se arrepender dos pecados, vai deixar uma vida de pecado e ali vai se batizar nas águas. Então, por isso que a gente não pode batizar criança. Por quê? A criança não tem noção disso. Você vai perguntar para o recém-nascido, né? Você que é pastor de uma igreja que permite que batiza criança, mas reflita comigo. Você vai perguntar para uma criança se ela aceita Jesus como Salvador? Você vai perguntar para uma criança recém-nascida que nem sabe falar direito, você se arrepende dos pecados? Você vai perguntar para uma criança de 3 anos, de 4 anos, de 5 anos, de 6 anos, de 7 anos, de 3 anos, que está aprendendo a andar ainda quase? Você vai perguntar para ela se ela se arrepende dos pecados? Ela nem vai saber o que está falando. Então uma criança não tem noção. Uma criança ela não pode ser batizada nas águas, porque o batismo, a pessoa ela tem que ter a consciência do que ela está fazendo. Ela tem que ter a noção da decisão que ela está tomando, né? Ela não pode ser batizada no escuro, sem saber o que ela está fazendo. Então, para uma pessoa se batizar, ela tem que estar certo daquilo que quer, ela tem que ter a ciência do bem e do mal e daquilo que ela está fazendo. Então não pode batizar a criança, tá certo? E outra coisa que nós vamos aprender também, batismo não tem preparação, batismo é decisão. Talvez você que me assiste agora, você não se batizou ainda porque colocaram na tua cabeça que você tem que se preparar para se batizar. Que a pessoa fala assim, eu tenho que largar do vício primeiro, eu tenho que largar a vida errada primeiro. É lógico, isso é óbvio, você tem que se arrepender mesmo. Obviamente, você tem que deixar o pecado. Batismo é decisão, mas batismo não é preparação. Batismo é decisão, tá? Se você decidir abandonar o pecado, se você decidir abandonar o erro, se você decidir levar uma vida certa com Deus, aceitar Jesus como Salvador, o batismo é decisão, não é preparação. Tem pessoas que ela está fazendo aí preparação para batismo já faz 2 anos, 3 anos. Não, meu amigo e minha amiga, não precisa disso não. Não precisa disso não. Batismo não é preparação, é decisão. Você decide abandonar o erro, aceita Jesus como Salvador e se batiza. Por exemplo, vai lá em Atos capítulo 8, versículo 37, versículo 38, o Filipe, que era discípulo de Jesus, o Espírito Santo mandou que ele pregasse para um eunuco, né? Para um homem que era famoso, um homem conhecido, um eunuco. Mas esse eunuco, ele queria conhecer Deus. E ele estava lendo as Escrituras Sagradas, só que ele não estava entendendo o que a Escritura estava dizendo. E o Espírito Santo mandou que Filipe corresse atrás da carruagem desse eunuco, desse nobre, e pedisse para que ele entrasse na carruagem, para que montasse na carruagem. E foi o que aconteceu. Filipe ele montou na carruagem e perguntou para esse nobre, você está entendendo o que você está lendo? Aí o nobre falou, eu não estou entendendo. Se não tiver ninguém para me explicar, para pregar para mim, eu não estou entendendo nada. E a Bíblia diz que ele estava lendo sobre o profeta Isaías, que falava a respeito de Jesus. E o Filipe ensinou ele, pregou, deu uma palavra para ele,
O que aconteceu? O homem ouviu a palavra, o homem absorveu a palavra e ele decidiu abandonar o caminho errado e aceitar Jesus e se batizar nas águas. Foi o que aconteceu, ó, o versículo é o 37, diz assim, ó, olha o que Filipe disse para ele: é lícito que você creia. E o homem então respondendo disse: eu creio. Versículo 38. Então, tanto Filipe quanto o eunuco pararam numa água, numa lagoa, né? Algumas Bíblias estão assim, numa água. Ou seja, devia ser uma lagoa, né? E outra coisa também, deixa eu explicar uma coisa. O batismo, não importa o lugar que a pessoa vai se batizar, desde que seja nas águas, tá? Se é na piscina, se é no tambor, se é, não sei, se é no rio, tá? Porque tem igrejas também que falam que a pessoa tem que batizar no rio, que o batismo na piscina não é válido. Não tem nada a ver isso. O batismo, ele desde que seja nas águas, não importa onde, na piscina, no tambor, no rio, não importa, não importa. Desde que a pessoa seja batizado nas águas, corrente ou não corrente, não importa, desde que seja nas águas, desde que seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o batismo dela é válido. Porque esse é o batismo bíblico, tá? Então, no versículo 38, a Bíblia diz o quê? Que eles pararam numa lagoa ali, numa água ali, que tinha ali. E a Bíblia diz que o Filipe o batizou. Ou seja, o homem não se preparou para se batizar. O homem não ficou 2 anos fazendo curso para se batizar. Não, Filipe pregou a palavra, Filipe deu a palavra para ele entendeu, ele aceitou, ele absorveu, se arrependeu dos erros, e se batizou. É assim, meu amigo e minha amiga. É simples, tá? Então o batismo, ele é decisão, não é preparação. E para uma pessoa se batizar, ela tem que ter noção do bem e do mal, daquilo que ela está fazendo. Por isso que a Bíblia não é a favor de batismo de criança. Jesus não foi batizado quando criança. Jesus, ele foi circuncidado, ele foi apresentado pelo sacerdote, né? Pelo sacerdote, né? Ele foi apresentado. Inclusive esse sacerdote, ele estava esperando a salvação de Israel. E Deus havia feito uma promessa para ele, que ele não ia morrer enquanto não vê a promessa se cumprir. Tem até a música, né? Acho que é o Kleber Lucas que canta, se eu não estou enganado, acho que é o Marquinhos Gomes, se não me falha a memória, que canta aquela música conhecida, né? Não morrerei enquanto a promessa não se cumpre, né? Então, essa promessa foi feita ao sacerdote que apresentou Jesus. O sacerdote já estava idoso já, mas ele pegou Jesus no colo, apresentou e falou: agora eu vejo a salvação de Israel, agora posso morrer em paz, né? Então, Jesus foi apresentado. Então a gente, né, a igreja a qual eu faço parte, a gente apresenta criança, tá? Porque a Bíblia, ela é contra o batismo de criança. Eu não estou defendendo a placa da minha igreja, tá? Mas eu estou defendendo o que está na Bíblia. Criança não pode ser batizado, tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti
Que o Espírito Santo tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti, te dê a paz, tá bom? Então, nosso primeiro tema hoje foi batismo nas águas. Aprendemos, batismo é preparação, batismo não é preparação, batismo é decisão. E não podemos batizar a criança, porque batismo a pessoa tem que ter noção daquilo que ela está fazendo, tá bom? É o nosso estudo de hoje. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim me permitir.